Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nessa noite eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida, bens multiplicados. Nessa noite eu quero te entregar algo da parte de Deus muito forte. E também eu quero orar por você. E que através dessa oração, onde houver um familiar seu, onde houver alguém da sua parentela, que nessa noite sejam eles alcançados, tocados, livres, libertos pelo poder de Deus. Antes, eu quero pedir que você escreva algo e você irá entender. Hoje eu senti muito forte da parte de Deus, o Senhor falando ao meu coração que Ele iria me usar para falar com os filhos e filhas que já têm rotina espiritual, filhos e filhas que Ele escolheu. Eu não sei se você sabe, em cada família Deus sempre escolherá alguém. Deus levantará alguém de cada casa, de cada família. E você é uma dessas pessoas. Da sua família, Deus te escolheu. E eu vou te falar o motivo e por quê. Eu quero que você escreva aí abaixo, nesse momento, seu primeiro nome e a frase: eu sou escolhido. Ou eu sou escolhida. Escreve aí, por favor. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre aqui que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E se Ele trouxe você aqui, é porque realmente Ele tem um plano, um propósito na sua vida. Eu vou estar orando por você a partir de agora. Amém? Eu quero te orientar que você se inscreva no canal. É gratuito, você não paga nada, tá certo? Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique. Quando você clicar, você verá o símbolo de um sino. Eu quero que você clique também. E por último, você verá a opção todas. Você clica, tá bom? Somente isso. Clicar na palavra inscrever-se, clicar no símbolo do sino e clicar na opção todas. Nessa noite, o Espírito Santo ele ministrou algo no meu coração muito forte. Todas as orações entram pessoas novas, em todas as orações que eu faço aqui, entram muitas pessoas novas pela primeira vez. Mas nessa noite, Deus falou ao meu coração que eu estaria falando com filhos e filhas que já estão aqui há algum tempo, já têm rotina espiritual. Eu tenho um recado de Deus para te dar nessa noite. Escute com atenção. Você que já fez o propósito profético pela sua vida, agora faz o propósito da intercessão pelos seus familiares. Que todos eles estejam debaixo da intercessão e sejam muito abençoados, protegidos pela graça de Deus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, em cada família, porque Deus ele tem um plano. Deus ele tem um propósito. E aqui o que eu estou falando aqui agora e o que eu vou falar não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com placa de igreja. Eu costumo dizer que a placa da igreja ela é tão importante que ela fica do lado de fora. Eu não estou aqui, quem me conhece sabe que eu não falo de religião. Eu não falo de placa de igreja, eu falo de Deus. E eu quero dizer para você que de cada família, Deus sempre vai levantar uma ou duas pessoas e vai entregar autoridade espiritual para aquelas pessoas. E aquelas pessoas, eu estou falando aqui, eu estou arrepiado. Aquelas pessoas que Deus levantar naquela família terão o poder espiritual de orar, de clamar e através da sua oração, Senhor, desfazer toda a obra do inimigo, tudo aquilo que o inimigo estava levantando contra a sua família. Em cada família, Deus sempre levanta uma pessoa ou duas para ser intercessores daquela família. E é por causa da oração daquela pessoa que laços naquela família são desfeitos. É por causa da oração daquela pessoa, sabe? Muitas vezes tem familiares
que não entendem a importância da sua oração. Eu não estou aqui julgando, nem falando nada disso. É para você entender. Tem familiares que vê você, às vezes, na rotina espiritual, você orando, e eles não sabem que através de todo o seu esforço, que eles são abençoados. Porque eu tenho certeza no que eu vou falar aqui. A sua oração pela sua família já fez Deus cortar muito laço. Pode ter certeza disso. A tua oração pela tua casa Olha, eu estou arrepiado aqui. Você de pé, a sua casa está protegida. É por isso que às vezes você passa tanta luta. É por isso que às vezes você sente a fúria do inimigo tão grande contra a sua vida. Quando você pega a Bíblia, abre a Bíblia no livro de Jó, você verá no capítulo 1 que Jó orava pela família. Jó orava. De tempo em tempo, Jó fazia propósitos de intercessão, como eu ensinei aqui, pela família. E quando Deus fala com o inimigo, você viu meu servo Jó, homem íntegro, homem bom, coração bom? E o inimigo disse, claro, não é à toa que Jó teme o Senhor. O Senhor colocou um muro de fogo ao redor da família dele. Então o próprio inimigo confessou, o Senhor colocou uma proteção ao redor da família dele. Eu não posso tocar na família dele. Agora deixa eu tocar para ver se ele não vai blasfemar na sua face. Então, ou seja, o inimigo ele via uma proteção e aquela proteção era tão forte que o próprio inimigo confessou, é impossível eu tocar nele. O Senhor colocou uma sebe, um muro de fogo, é impossível. Então, através de Jó, toda a família era abençoada. Eu estou falando agora com você, que é minha ovelha querida, que Deus foi uma das primeiras pessoas que Deus levantou para orar, para ter rotina espiritual. Eu sei que a sua luta é grande. Eu sei que a sua luta é grande porque o inimigo tem fúria contra a sua vida. Você não tem ideia. Você pega o seu celular, tira o seu horário, como agora, e você começa a orar e você está ali em oração, está ali buscando, e você não tem ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. Laço sendo cortado contra a vida do seu filho. Você que tem irmã e essa irmã tem filho, laço sendo cortado contra a vida do seu sobrinho, da sua sobrinha. Laço sendo cortado contra a vida do seu irmão. E eu quero dizer para você duas coisas nessa noite. E são duas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração. Primeiro, você tem que entender que Deus te levantou como autoridade nessa casa. Deus te levantou como autoridade nessa família. Você tem que tomar a posição, realmente, a posição de uma intercessora, a posição de um intercessor. E você tem que orar mesmo pela sua casa e pela sua família. Sabe, quando nós estivermos orando aqui, levanta a mão na tua casa e declara, essa casa é de Deus. Essa família é de Deus. Nessa família o inimigo não toca. Nessa família, espírito de enfermidade não toca. Na minha casa, é tudo que o inimigo não quer. É que você entenda que Deus te levantou para ser intercessor da tua casa, para ser intercessora da tua casa. Quando você entende que você é a pessoa que tem autoridade espiritual para orar pela tua casa e você começa a orar, você não tem ideia do que Deus faz na tua casa. Você precisa estar de pé, você precisa se vestir dessa autoridade espiritual e dizer, eu fui a pessoa que Deus escolheu na minha família e eu vou me levantar em oração e através da minha vida, a minha casa será abençoada, honrada, liberta, protegida pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você entende o que eu estou falando? Eu estou falando aqui para vocês, ovelhas queridas. E eu lembro de uma situação, eu já falei aqui antes, mas eu acho importante agora eu falar isso. Eu não sei porquê, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Uma época, um momento, se eu não me engano, tem um ano isso, um ano ou pouco mais de um ano, que do nada, minha mãe ficou doente. A minha mãe ficou doente do nada. Só que eu costumo dizer, eu sei que nada é do nada, tudo tem um motivo, um propósito. E aí minha mãe ficou doente, a minha mãe ela começou a inchar, e os médicos, e ela foi para o médico, se internou, e os médicos não encontravam nada. Os médicos fizeram até biópsia. Para quem não sabe o que é biópsia, é cortar, tirar um pedaço da pele.
Os médicos tiraram um pedaço da pele dela, porque os médicos estavam achando até que podia ser um câncer. E quando eu vou resumir isso aqui, e uma das médicas disse, eu estou achando que é um câncer. E eu pedi para conversar com a médica e eu disse, qualquer coisa que a senhora souber, a senhora vai falar para mim, não fale para ela. E outra coisa, minha mãe não tem nada. Minha mãe não tem nada. Minha mãe, eu olhei nos olhos dela e disse, a minha mãe não tem nada. E eu lembro de um momento que, porque é a nossa mãe. Então, você que é filho, filha sabe disso. E eu lembro como hoje, de um momento que eu entrei no meu quarto, a minha mãe estava no hospital, eu entrei no meu quarto e eu disse para minha esposa, eu falei assim, amor, eu vou entrar nesse quarto, não bata, não entre. Aconteça o que for, não bata aqui. E eu entrei, fechei a porta, porque era minha mãe, então era uma coisa entre eu sabia, eu entendi ali. E eu peguei uma foto dela e eu lembro que antes disso, de eu falar com a minha esposa, eu estava triste, eu estava chorando, quando Deus falou uma coisa para mim. Deus falou assim para mim, ela não precisa agora do filho dela, porque o filho chora, que é sentimento. Dificilmente você vai ver um médico operar a própria mãe, o próprio pai, porque é o sentimento. Entendeu? Então é filho, é o sangue. Então em um momento eu comecei a chorar e Deus falou algo que mudou tudo. Deus falou algo comigo que mudou tudo, ovelha querida. Quando eu estava vendo a foto da minha mãe, e eu chorando ali, porque minha mãe estava no hospital, inchada e ninguém dizia o que ela tinha, Deus falou assim para mim, Deus bradou meu coração e disse, ela não precisa do filho dela agora. Porque o filho agora só vai fazer chorar. Ela precisa do profeta. Ela precisa do profeta. Eu estou arrepiado aqui. Quando Deus falou isso, meu coração, eu entendi. E aí foi que eu falei com a minha esposa. Amor, eu vou entrar nesse quarto. Não bata, aconteça o que for. E, sabe, ela queria ficar comigo a todo momento. A minha esposa queria estar do meu lado. Eu falei, calma, deixa eu ficar aqui dentro. Não bata, não me ofereça nada, não precisa trazer água, comida, deixa eu aqui dentro. Eu sei que eu fechei a porta, eu peguei a foto da minha mãe. E eu comecei a orar. Eu botava a mão assim. Eu começava a orar, começava a repreender o mal. Então eu tomei a posição de intercessor naquele momento. Eu comecei a orar e eu disse, amanhecendo o dia eu vou buscar minha mãe. Amanhecendo o dia eu profetizo que ela não vai ter mais nada. E eu comecei a orar e foi uma madrugada de oração. E eu lembro que aí amanheceu, eu entrei aqui na oração do dia, não comentei nada, porque eu sou uma pessoa que você nunca vai me ver, sabe, se queixando, ou tem um desenho, não sei se você lembra, ó vida, ó céu, eu tô triste, eu tô assim, eu passo minhas lutas entre eu e Deus. Eu lembro que amanheceu o dia, eu entrei aqui em nossa rotina espiritual, preguei, orei, e assim que terminou a nossa oração do dia, eu entrei no carro e fui para o hospital. Eu fui para o hospital e eu já cheguei no hospital, eu lembro como hoje. Eu cheguei no hospital, antes de chegar no quarto onde ela estava, eu cheguei e comecei a levantar a mão. Eu fui tomado pela presença de Deus, por aquilo que Deus me falou de madrugada. Ela não precisa do filho, ela precisa do profeta. Então eu cheguei naquele hospital porque eu entendia que não era só ela que estava ali, tinha muita gente doente ali. E eu lembro que quando souberam que a minha mãe estava em um quarto, os enfermeiros iam lá para me ver, para falar comigo, para pedir oração. E aí, só que nesse dia, eu cheguei com a mão assim e comecei a orar. Deus, repreenda agora, Pai, todo espírito de doença, enfermidade, onde houver aqui um leito de dor, visita. E naquele momento, eu não orei só pela minha mãe, eu entrei orando pelo hospital todo. Assim, ovelha querida, entrei com as mãos assim, ó, orando, profetizando. E quando eu fui procurar o médico, né, porque é um plantão, né, um sai de madrugada, outro durante o dia, e eu fui saber como estava ela. E eu lembro que a médica disse assim, aconteceu alguma coisa. Nós não sabemos o que é, mas aconteceu alguma coisa que ela desinchou nessa madrugada. Ela desinchou totalmente. E se continuar assim, 2 dias no máximo, ela volta para casa. Ali acabou. Ali eu falei, pronto, é a minha vitória. É a minha vitória, acabou. O inimigo perdeu, o inimigo foi envergonhado.
porque eu tomei posição de um intercessor. Eu estou falando com você que está aqui, que está passando uma luta, uma prova, e muitas dessas lutas que você está passando é porque você tem um chamado. É porque você tem um chamado de ser intercessora da tua família. Eu digo para você que tem a rotina espiritual, que é minha ovelha, tenha paciência com seus familiares. Toda família, nenhuma família é perfeita, porque perfeito só tem um, que é Deus. Mas você já observou? Tem familiares que às vezes se desentende, briga, mas na hora de um problema todo mundo se une. Já observou? Na hora que um está doente, todo mundo se une. Todo mundo se une para orar. Só que tem uma coisa que eu não entendo. É isso que eu não entendo isso. Tem gente que só une a família para orar quando um está doente, quando um está numa situação difícil. E a minha mentalidade me diz o seguinte: eu não preciso. Eu estou olhando para o telhado. Tem um buraco ali. Eu não vou esperar chover para molhar dentro da minha casa, danificar alguma coisa para eu tapar. Eu vou tapar aquele buraco ali antes da chuva vir. Eu não posso orar pela minha família, unir minha família em oração, quando um está doente, quando acontece algo. Não. Não. Pessoas sábias, elas edificam a casa na rocha, para quando virem as chuvas, como diz a Bíblia, os rios transbordarem, o vento bater, ela não cai, porque ela foi preparada. Então você tem que preparar a tua família. Eu estou dizendo para alguém que está aqui que um dos motivos de tanta luta, tanta prova, é porque o inimigo, ele não quer que você ore. O inimigo sabe que você de pé, você vai abençoar toda a tua família. O inimigo sabe que você de pé, a tua família também estará protegida. Por isso que é tanta luta, é tanto levante. Mas eu digo para você, tome posição de intercessora. Tome posição de intercessor. Ore pela tua família. Busque por eles. Coloque os seus familiares em oração. Você que tem familiar, e não tenha medo, não tenha vergonha. Agora, eu falando aqui disso, eu estou lembrando da passagem bíblica que fala de Jonas. Lembra daquele homem que um grande peixe, né, ele foi parar no ventre de um grande peixe, foi lá para as profundezas. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito lindo na vida de Jonas. Deus, ele confiou em Jonas que através da vida de Jonas, muitas pessoas conheceriam a Deus. E Jonas não foi para a cidade que Deus mandou. Só que Jonas não foi por rebeldia. Ele não foi por medo. Ele achou que ele não era capaz. Deus mandou Jonas ir para Nínive, pregar a palavra dele. Não mandou ele ir lá falar de religião. Deus mandou Jonas ir em Nínive pregar a palavra dele, porque Deus queria alcançar aquela cidade. Mas Jonas, olhando para si, ele achava que ele tinha medo. Ele não foi. Ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E a Bíblia diz que no navio que ele estava indo para Tarsis, houve uma grande tempestade que o navio quase se despedaçou. Então entenderam que havia algum problema com ele. Então pegaram ele e lançaram no mar. E quando lançaram no mar, as ondas, a tempestade parou. E a Bíblia diz que um grande peixe engoliu a Jonas e levou Jonas para as profundezas. E aí tem a oração dele. E nas profundezas ele entende que ele estava passando por aquilo porque ele tinha um chamado a cumprir. Ele tinha um chamado a cumprir, ele não podia dizer não para aquele chamado. E ele disse: Senhor, me dê uma chance. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou pregar a tua palavra. E Deus ordenou ao grande peixe, que não era uma baleia, como algumas pessoas dizem. Deus ordenou que o grande peixe devolvesse Jonas. E a Bíblia diz que quando esse peixe fez isso, Jonas foi para Nínive e pregou a palavra dele. Acredite, toda a cidade se voltou para Deus. Toda a cidade. Não ficou uma pessoa daquela cidade sem se voltar para Deus. Ou seja, Deus, ele não erra nas suas escolhas. Com todo o medo que Jonas tinha, com todos os pensamentos contrários, Deus sabia que Jonas era a pessoa certa para pregar a palavra dele e levar as pessoas daquela cidade para Deus.
mesmo Jonas com medo, mesmo Jonas achando que ele não tinha condição. Eu digo para você, Deus não erra nas suas escolhas. Quando Deus escolheu você para orar pela tua família, para ser uma das primeiras pessoas a terem rotina espiritual e orar por essa família, ele não errou. Ele sabia o que ele estava fazendo. Agora você tem que entender isso. Eu sou uma escolhida, eu sou um escolhido, e através da minha vida, a minha família, a minha casa, a minha parentela serão abençoados e estarão de pé. Eu sei que aqui tem pessoas que toda a família já está na rotina espiritual. Alguns não perdem, outros estão engateando ainda na fé, ora um dia sim, um dia não, mas é assim que começa. Eu quero dizer a você, que é minha ovelha querida, que tem familiar que não está aqui ainda, porque você não tem que obrigá-los a ouvir a oração, porque a Bíblia diz que não é nem por força nem por violência. Quem convence o homem é Deus, é o Espírito Santo. A sua parte é só apresentar a corrente de oração e escrevê-los. Pronto. A oração vai começar a chegar até eles. E no momento de Deus, porque Deus tem um momento certo para cada pessoa, eles começarão a ouvir a oração. Esses dias eu estava em um local e aí uma pessoa veio e falou assim: meu bispo, eu sou sua ovelha querida. E aí ela me abraçou, ela e o esposo me abraçaram. E aí começamos a conversar um pouco. Ela disse assim: eu conheci as orações do Senhor através de uma pessoa que é muito querida. Não é da minha família, mas é como se fosse. Ela cuida do meu filho, eu já tenho ela como uma pessoa da minha família, porque ela cuida do meu filho com muito carinho e ela me apresentou a corrente de oração em um momento muito difícil que eu e ele, no caso o esposo, nós estávamos passando em nossa vida financeira, e se apegar às orações mudou a nossa vida. Então, assim, a pessoa que estava trabalhando lá, ela podia dizer assim: não, eu estou aqui só para fazer isso, mas ela apresentou a oração. Ela apresentou a oração para esse casal e, segundo eles, a oração mudou a vida deles, porque a oração nos leva para perto de Deus. A oração traz Deus para perto de nós. Não é verdade? Então, a Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que o descrente. Então eu quero que você que está aqui me assistindo entenda duas coisas. A primeira, você foi levantado por Deus, erguida por Deus para ser intercessor, para ser intercessora da tua família. Ore, mas ore com autoridade, porque a oração tem poder. Quando você orar pela tua família, quem é mãe, orar pelos filhos. Quem é esposa, orar pelo marido. Orar pelos parentes. Quando você orar pelos teus familiares, ore com autoridade. Ore repreendendo o mal. Se tem alguém na sua família viciado, ore repreendendo o espírito do vício. Se tem alguém na tua família que está passando um momento de depressão, ore para que Deus entre com providência. É um momento difícil. Se você tem alguém na sua família que está doente, enfermo, ore repreendendo toda doença e enfermidade. Ore com autoridade, porque Deus te levantou como bênção nessa família. Deus te levantou como bênção nessa casa. E outra coisa, você tem que dar atenção aos seus familiares nisso. Aqueles que não estão aqui ainda, que não são inscritos, tire um momento, tire 2 minutos, 3 minutos, mande uma mensagem, ligue, ensine como é que se escreve. Eu quero te convidar para a minha corrente de oração. Através de você, toda a sua família, parentela, vai estar aqui nessa corrente de oração. Quando todos estiverem, você vai ver que é diferente. Depois você vai me contar. Você verá que é diferente quando uma família inteira ela está em oração. Quando uma família inteira tem rotina espiritual. Você verá que é diferente e é através de você que isso irá acontecer. Todos aqueles que ainda não estão inscritos aqui, não conhecem nem a corrente de oração, terminando aqui, dê prioridade à tua família. Se tem alguém na tua casa, dentro da tua casa, que não é inscrito, ensine como é que se escreve, convide para pelo menos ouvir uma oração quando eles quiserem e deixe Deus fazer a obra.
aqueles familiares que não moram com você, os parentes, manda uma mensagem, ensine. Quando você ora por alguém, quando você leva alguém para Deus, isso é a maior forma de proteção e de amor que você demonstra para uma pessoa. Não deixe que o inimigo se levante para você unir a sua família. Você precisa unir a sua família já, em oração. Leve a tua família para mais perto de Deus. Faça isso. Deus te levantou com um propósito. O seu chamado aí nessa casa, nessa família, é lindo. Deus te chamou para você ser bênção na tua casa, na tua família. Você crê? Então, se tem algum familiar seu que mora com você, não importa nem a idade, porque tem gente que, meu filho tem 10 anos, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Então a criança tem que ser ensinada, ainda criança, o caminho certo, o caminho de Deus. Vou repetir, não é religião, estou falando Deus. Amém? Se houver alguém na tua casa que não está aqui ainda, terminando aqui, você irá convidá-lo, ensinar como é que se escreve, mostra no celular e diga, quando você sentir no coração, ouça aqui essa oração. Todos os dias nós temos oração em nossa corrente e eu quero você conosco. Pode falar para eles. Tenha certeza que você vai estar vivendo o seu chamado. Deus te levantou com um chamado que através de você, a tua família, a tua casa, sejam livres, sejam protegidos e também se aproximem de Deus. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Vamos orar? Vou colocar o fundo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, nessa noite eu quero orar pelos teus filhos e filhas que são intercessores, que o Senhor levantou como intercessores de suas famílias, dos seus familiares. Eu sei que em cada família o Senhor levanta 1, 2 pessoas, para que através dessas pessoas toda a casa seja alcançada, guardada, livre e liberta. É por isso, Pai, que o inimigo tem uma fúria. Por isso que o inimigo tem uma fúria contra a vida da tua filha, do teu filho. Porque ele sabe que é através deles que toda essa família, meu Deus, se aproximará de ti. Quantos laços já foram cortados e quantos laços ainda serão cortados por causa da oração da tua filha, do teu filho, pelos seus familiares. E essa é a fúria do inimigo, porque se não fosse a oração da tua filha, se não fosse a oração do teu filho, o inimigo já tinha tocado em muitos familiares. Mas enquanto ela estiver de pé, enquanto ele estiver de pé, o laço não toca, o laço não prende, o laço não derruba. Fortalece a tua filha, Pai. Fortalece o teu filho e que através deles, todos os seus familiares, a partir de agora, de hoje, se aproximem de ti em oração. E eu quero declarar que um tempo de paz, de bênção, de bonança, de prosperidade está para chegar na família da tua filha, na família do teu filho. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que a sua casa é abençoada, sua casa é guardada, é protegida e todos os teus familiares, através de você, irão se aproximar de Deus. Diga eu creio, diga eu tomo posse. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória,
hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga glória a Deus. Fique firme, continue firme, que Deus te mantenha de pé, porque você de pé, a tua família estará protegida e abençoada. E eu quero que você dê uma atenção àquilo que eu falei hoje. Se houver familiares que não estão aqui ainda, tire alguns minutos, dê atenção, convide-os para entrar aqui ainda hoje. E eu creio que ainda nessa campanha que nós estamos até o dia 7, mãos abençoadas, família protegida, bens multiplicados, eles irão ouvir alguma dessas orações. Amém? Meia-noite nós voltamos, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.